Visualize uma mulher negra de mais ou menos uns 40 anos de idade. Imagine que ela trabalhou a vida inteira numa casa de família como empregada doméstica. Imagine que essa família mora numa grande propriedade rural, que tem uma casa principal, um casarão, e várias casinhas bem menores, quase caindo aos pedaços, que são emprestadas para os empregados, mas que não lhes pertencem. Agora imagine que essa mulher se chama Salomé, e eu vou ler um pouquinho sobre a história dela. A Salomé, ela veio junto com a terra, uma mulher robusta, sólida, com um vestido de segunda mão, que a mãe lhe deu anos atrás. Um lenço amarrado na cabeça. Ela está descalça e a sola dos seus pés é suja e rachada. Daquele mesmo jeito impassível com que varre e limpa a casa e lava a roupa das pessoas que moram ali, Salomé cuidou da mãe nos últimos dias da sua doença, pondo e tirando a roupa dela, ajudando no banho com um balde de água quente e aqueles paninhos lapi, ajudando quando ela precisava ir ao banheiro. Sim, até limpando a bunda dela depois do pinico, passando esfregão no sangue e na merda e no pus e no mijo, todas as tarefas que as pessoas da própria família não queriam cumprir, imundas ou íntimas demais. Deixa Salomé fazer, é para isso que a gente paga, não é? Ela estava com a mãe na hora da morte, bem do ladinho da cama. Apesar de parecer que ninguém a enxerga, ela é aparentemente invisível. E tudo que Salomé possa sentir é invisível também. Independentemente de onde veio essa mulher, eu tenho certeza que você consegue identificar em algum lugar na sua vizinhança, talvez na sua própria casa, da sua própria família, alguma situação semelhante a essa. E eu sei, eu tô fazendo menos resenhas ultimamente, eu falei pra vocês que o ritmo nesse segundo semestre ia diminuir, mas hoje eu venho orgulhosamente trazer pra vocês a resenha de um livro espetacular. Um livro que é um acontecimento e que eu tenho certeza que você vai me agradecer depois que você ler. Então vamos lá, gente, vamos sair do Brasil, vamos desembarcar na África do Sul, mais especificamente na cidade de Pretória, que é a capital, para falar de A Promessa de Damon Galgut. Um livro que foi lançado no ano passado, 2021, e de cara já conquistou a crítica especializada e já arrebatou um prêmio bem importante da literatura, que é o Booker Prize. Se você for ler aqui os elogios que saíram nos jornais americanos, você vai achar que é o clássico da década. Eles estão realmente muito entusiasmados, um dos maiores escritores do mundo e tal. Eu acho que é muito cedo ainda para dizer, mas eu terminei de ler o livro achando que eu tinha lido algo muito especial, um livro escrito de maneira inteligente e que me entreteve ao mesmo tempo que me deixou incomodada. Conseguiu acionar os gatilhos certos para a nossa sociedade do século XXI ficar bastante incomodada. Essa é a história de uma família. Eu adoro sagas familiares, então quando eu tinha lido a sinopse, eu pensei já imediatamente que eu ia gostar, porque amo histórias de famílias, amo famílias complicadas e é exatamente isso que ele nos entrega. A história de uma família chamada Swart, que vive em Pretória e cuja história começa mais ou menos em meados dos anos 80 e termina nos dias atuais. São mais ou menos uns 35, quase 40 anos de passagem de tempo. Esse livro tem uma estrutura interessante, ele é dividido em 4 longos capítulos. Imagine aqui essa espessura do livro dividida em quartos, né? Porções de 25%. Cada uma delas corresponde a um capítulo bem longo. E esses capítulos são marcados por funerais. Em cada um desses capítulos, alguém vai morrer na família. E tem um espaçamento entre esses eventos. É mais ou menos uns 10 anos que separam cada uma dessas mortes importantes na família. E assim, com 4 mortes e 40 anos de passagem, a gente vai vendo esses personagens começando crianças, se tornando jovens, virando adultos e até entrando na maturidade. A gente vai vendo as idiosincrasias desta família de brancos na África do Sul, o que é, assim,
muito, muito, muito complicado e muito, muito, muito familiar para nós que vivemos aqui no Brasil. Mas a situação da África do Sul é mais extrema do que aqui. Os brancos da África do Sul, como a família Swart, descendem de colonizadores europeus. Só que a integração com o restante, né, da sociedade, com os nativos africanos, foi menos intensa do que aqui. Até hoje eles são uma minoria bem, bem, bem restrita, é menos de 10% da população que é branca e mais de 90% é não branca. Não só os negros nativos, mas também tem algumas minorias que vêm de países asiáticos, como a Índia, por exemplo. Então os brancos ali estão realmente isolados, a ponto de que eles falam um idioma próprio, que é o tal do Afrikaner. Afrikaner é um idioma, é óbvio que ele não é falado apenas por brancos, mas ele é falado por cerca de 60% da população branca, segundo eu pesquisei na internet. É uma mistura do holandês dos colonizadores iniciais com o alemão, com algumas línguas nativas africanas, com algumas influências asiáticas. Ele é uma mistura de línguas que se assemelha um pouquinho com línguas germânicas. A família Swart é uma família de Afrikaners, inclusive Swart em Afrikaner significa preto. Olha a ironia da coisa. Ele se parece com aquele outro sobrenome alemão que é Schwarz, né, que significa preto também. É a mesma origem, a mesma raiz das duas palavras. E é um sobrenome muito comum. Agora, é absurdamente irônico que signifique preto, porque essa família de preto só tem os seus empregados. É uma família que tem uma propriedade rural nos arredores de Pretória. Ela já teve alguma relevância, alguma importância social, mas é uma família que está em clara decadência. Tudo começa a dar errado em meados dos anos 80, quando o livro abre, com a morte da mãe. A mãe é uma mulher chamada Rachel, que tem origem judaica. É uma mulher branca, de origem judaica, que se casou com um homem de origem protestante. Ambos são sul-africanos, mas tinha essa diferença de religião, o que fez com que Rachel abandonasse a sua antiga religião e, né, integrasse a religião do marido, que é um protestante. Depois acaba se convertendo a uma igreja neopentecostal por influência de um pastor que passa a frequentar a casa. No começo da história, Rachel acaba falecendo, porque ela, enfim, foi acometida de uma longa doença. A única pessoa que esteve ao lado dela o tempo todo foi a empregada da casa, Salomé, como a gente leu naquele trechinho na introdução. É daquelas mulheres que vêm com a casa. Ninguém sabe exatamente de onde ela veio, ninguém se interessa, nunca ninguém perguntou para Salomé onde ela nasceu, com quantos anos ela começou a trabalhar ali, quais são os sonhos dela, quais são as ambições, se ela tá satisfeita com o trabalho dela. Não, Salomé é como se fosse parte da mobília, todo mundo aceita que ela e tantos outros empregados da casa sempre estiveram por perto. É aquela famosa empregada que os filhos herdam depois que os pais, né, vão embora e tal. A gente tem casos assim no Brasil também. Ela cuidou da mãe, cuidou de Rachel, e de tão agradecida, Rachel, quando tá ali à beira da morte, vira pro marido, que se chama Mani, ou Mani, e pede a ele, né, enfim, ela tá sentindo que ela vai morrer, e ela pede que, em agradecimento, ele dê a Salomé um presente. O presente seria a escritura da casa onde ela mora. Essa família, a família Swart, mora num casarão, numa propriedade rural, uma fazenda, né? E ao redor do casarão existem as casinhas dos empregados, casinhas bastante precárias. Só que nenhum desses empregados é dono dessas casas. Isso acontece no Brasil também. Então Rachel faz o marido prometer que ele vai dar a escritura da casinha de Salomé para ela, para que ela tenha um chão, para que ela tenha um lugar para viver. Essa promessa vai dar o título do livro. Ela é testemunhada pela filha caçula do casal, né, representada aqui nessa capa, que na época é menininha, né? O nome dela é Amor. E, bom, a menina vai ser a única testemunha da promessa que o pai faz. O pai acaba fazendo a promessa à esposa moribunda de que ele vai dar a escritura da casa para a empregada. Isso acaba sendo muito simbólico no contexto da África do Sul de meados dos anos 80, quase anos 90, porque a África do Sul estava sofrendo uma pressão internacional enorme naquela época para acabar com o regime do apartheid, que separava brancos e negros e impunha regimes completamente diferentes jurídicos para os dois grupos, com grande desvantagem para a imensa população negra da África do Sul. O apartheid nos anos 80 foi
eleito como a vergonha mundial. Não que não fosse, mas é que às vezes a comunidade internacional escolhe, né, grandes problemas para todo mundo se focar, e o problema escolhido naquela época, todos os países se uniram em direção àquilo, foi acabar com o apartheid na África do Sul. Então, os países da comunidade internacional fizeram embargos econômicos, embargos políticos, muita pressão. Acabou que o regime do apartheid foi mesmo abolido muito lentamente e começou nos anos 80. Então, essa promessa feita aqui, ficcionalmente, de que vamos dar a escritura da casa para a empregada doméstica, acaba simbolizando uma promessa que foi feita ao povo da África do Sul naqueles anos 80, de que aquelas injustiças que os negros sofriam iam ser reparadas. Que injustiças eram essas? Várias. Eles não tinham acesso a uma série de garantias legais, entre elas a posse da terra. Era muito difícil para uma pessoa negra ter acesso à terra. Essa questão da terra é muito importante, é uma ferida profunda na sociedade sul-africana e que até hoje ainda não foi cicatrizada. Muito semelhante a outras feridas que nós temos aqui no Brasil, a questão dos territórios indígenas, por exemplo, das demarcações, das invasões, das lutas por terras, é muito semelhante, não está bem resolvido isso aqui no Brasil, é muito polêmico, é a mesma coisa na África do Sul. Então temos essa promessa bastante simbólica e que é evidente, né, vai haver no primeiro momento um certo otimismo, todo mundo achou que essas promessas iam ser cumpridas, que a sociedade sul-africana ia ficar menos desigual, menos injusta, que as diferenças raciais iam acabar, que o país ia ser mais igualitário e tudo mais. Só que com a passagem dos anos, a gente vai vendo todas essas promessas foram descumpridas. Tudo isso vai se refletir na história dessa família, né? Bom, por que esse livro é interessante? É um livro de história da África do Sul, é verdade. Mas o que prende a gente, uma página após a outra, não é o nosso interesse. Desculpa, vou ter que ser sincera aqui. Não é o nosso interesse pela geopolítica e nem pela história da África do Sul. O que prende a gente, uma página após a outra, é o mais puro e o mais simples e o mais edificante gosto pela fofoca. Porque cada um dos membros da família Swart é mais equivocado do que o outro, e as mirabolâncias que eles fazem e as coisas absurdas que eles vivem e que eles enfrentam são, como é que eu posso falar? São hilariantes, são maravilhosas. Cada um desses personagens, bom, a gente tem essa mãe que morreu logo no comecinho, então a gente não sabe como era a personalidade dela, pode ser que fosse uma pessoa boa, mas os demais, o pai, os irmãos, os tios, os primos, as pessoas em volta, cunhados, sogros, sogra, todos eles poderiam ser vilões de novela das 8, podiam ser a Carminha, podia ser a Nazaré, podia ser o Odete Roitman, sabe aquele tipo de pessoa que ofende meia dúzia de minorias cada vez que abre a boca? Cada um destes personagens é mais equivocado do que o outro. Eles são racistas, é óbvio, né? Eles são agressivos, eles são estúpidos, eles são egoístas, eles são traidores, eles são bebem demais, eles são barraqueiros, eles são pessoas deploráveis, pessoas desprezíveis e vomitativas. E óbvio que tudo isso tem uma dose de trágico, né? Pra não dizer revoltante, pra não dizer indignante, né? São pessoas brancas que pertencem a uma elite privilegiada, tratando com desdém, tratando com desprezo e tratando de maneira criminosa os seus empregados negros, tratando seus vizinhos, seus compatriotas. Não vou passar pano pra tudo isso, e o livro é muito revoltante em várias medidas, mas é impossível não se divertir, porque todos eles se dão mal o tempo todo. Quando eu falei que aqueles 4 capítulos são marcados por 4 funerais, não necessariamente a gente fica chateado com personagens que vão morrendo. Todos eles morrem de maneira estúpida, ou simplesmente muito triste, ou simplesmente muito burra, porque eles têm vidas desgraçadas. São pessoas vítimas de sua própria mesquinharia, de sua própria pequeneza, de sua própria ignorância e burrice. E tudo isso é delicioso de ser lido. O autor é muito hábil com as palavras, ele faz uso de um narrador
hiper mega master blaster consciente que é capaz de entrar na cabeça de todos os personagens. Ele usa aquele discurso do fluxo de consciência em que ele vai misturando frases em terceira pessoa com a primeira pessoa. Às vezes a gente tá dentro da cabeça de um personagem, no momento seguinte a gente tá dentro da cabeça do personagem ao lado. Ele não tem absolutamente nenhuma fronteira, ele vai saltando de uma consciência para outra com a maior liberdade do mundo. O narrador consegue fazer isso de maneira muito engraçada, muito provocativa. Várias vezes ele quebra a quarta parede e se dirige a nós, os leitores, chamando a atenção para o fato de que nós também somos preconceituosos, nós também somos pessoas erradas. E tudo isso faz dessa leitura muito maravilhosa. Ela é um pouco truncada no começo, não vou mentir pra vocês. Nas primeiras páginas a gente fica um pouquinho confuso, porque demora um tempo pra gente memorizar quem é quem nessa família. É a mesma coisa que chegar num churrasco na casa de um amigo que você não sabe quem é ninguém, então demora um pouquinho pra você saber quem é o pai, o avô, o primo, o irmão, o namorado, a tia inconveniente, o tio fofoqueiro, o primo bêbado, o marido desempregado. Demora um pouquinho pra você saber quem é quem, mas depois fica tudo muito fácil, tá? Eu garanto, vale a pena insistir um pouquinho nas primeiras páginas. Apesar de ser um romance majoritariamente realista, que trata de eventos da atualidade e da realidade histórica e social da África do Sul, e em alguns momentinhos, assim, o autor dá umas pinceladinhas de realismo mágico, com a presença, por incrível que pareça, coerente de entidades além-vida, de fantasmas, espíritos. Infelizmente é uma coisa que ele não explora com profundidade, é uma coisa muito rápida, como se ele quisesse dar uma salpicadinha ali de realismo mágico só para fazer uma provocação, mas ele não vai a fundo, o que eu lamento muito que ele não faça, porque teria deixado a história ainda mais legal. Mas eu acho que ele não quer enveredar por esse caminho, preferiu ficar no realismo mesmo e mostrar que, né, não precisa recorrer ao fantástico para que a sua realidade fosse absurda, porque ela é. A única pessoa que não é absurda nessa família é a menina que estampa aqui a capa, a tal da Amor, a menina mais nova, a que testemunha a promessa feita do pai para a mãe, né, de presentear a empregada Salomé com a escritura da sua casinha, do seu casebre. Não é nem uma grande estrutura, né? É só uma casinha onde ela morou a vida inteira. A menina é a única que vai se lembrar ao longo das décadas de que eles têm essa promessa pendente, de que eles devem tentar cumprir isso. Ela vai acabar brigando com todos os membros da família, porque existe uma resistência visceral das pessoas da família Swart em conceder a posse da terra, a escritura da terra para a empregada. É algo que também vai simbolizar essa resistência da elite branca sul-africana em promover as tais reformas que as sucessivas presidências, como a de Nelson Mandela, a mais emblemática de todas, vão tentar implementar. Vai ter uma resistência muito grande dessa elite. Não por acaso a personagem da Amor é a mais chata no sentido de entediante. Ela representa a culpa, a impotência daquelas poucas pessoas que têm alguma lucidez para enxergar o absurdo e as injustiças e para perceber que ela faz parte dessa elite privilegiada e opressora. Então ela representa uma espécie de culpa branca que é necessária, eu suponho que seja fundamental. Sem ela não haveria história, só haveria uma coleção de gente maluca, cometendo disparates e sendo ignorante, grosseira e criminosa. Então ela é uma personagem necessária, só que ela não entretém. Na verdade, ela puxa o livro para baixo, ela nos relembra que somos impotentes, que por mais que ela se esforce, esperneie, declare guerra contra a própria família e dedique a sua vida a tentar reparar não só a injustiça contra a Salomé, mas tantas outras injustiças que ela vê na sua sociedade, na sua África do Sul, ela é completamente impotente. Ela tá completamente sozinha dentro dessa batalha. Então é um livro que fala de relações familiares, que fala de morte, ele é marcado por 4 funerais, que querendo ou não tem uma dimensão existencial muito importante, porque toda vez que acontece um falecimento na família, todo mundo coloca em xeque a própria existência e precisa
reorganizar as peças no tabuleiro da vida. É um livro que tem momentos ácidos, divertidos, engraçadíssimos e outros momentos delicados, comoventes, pungentes. É um livro que fala sobre a culpa de ser branco numa sociedade que tanto valorizou os brancos em detrimento dos negros. Eu não sei se todo mundo no Brasil vai se sentir confortável em ler essa história. Muita gente talvez se sinta pessoalmente atacado. Não sei se vai ser o seu caso. Eu vou ver pela natureza dos comentários que vocês vão fazer aqui embaixo. Quantas pessoas que vão aparecer aqui embaixo dizendo, mas o que é agora? Eu tenho que pedir desculpa por ser branco? Vamos ver, né, quanta gente que vai fazer comentários nesse sentido aqui embaixo. Eu vou deixar o link para vocês comprarem A Promessa. Leiam, gente, leiam mesmo, vale muito, muito a pena, é uma das melhores leituras do ano. Aqui embaixo na descrição vocês encontram o link para comprar esse livro na Amazon. Não muda nada para vocês, aliás, o preço é até mais legal porque a Amazon faz desconto e você ainda ajuda o canal. Você também ajuda esse canal se tornando um padrinho ou uma madrinha desse projeto. Conheça a minha campanha do padrinho. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo então, que vai ter a ver com essa temática, afinal vai ter o Dia da Consciência Negra, né? Eu sei, eu sou uma pessoa branca, eu não tenho lugar de fala pra falar do sofrimento de quem é negro e tal, mas eu, do meu lugar, né, do meu lado aqui da culpa branca, que eu também sinto, eu vou também dar minha colher de chá e no vídeo que vem eu vou trazer alguns livros que eu acho que vão ser interessantes pra gente tratar desse tema da consciência negra. Vai ser no dia da Copa do Mundo, né, dia 20 de novembro. Ninguém vai nem lembrar de consciência negra, né? Mas eu vou falar disso no vídeo que vem. Eu espero que vocês assistam, prestigiem com a sua audiência. Um beijo grande, até mais.